Existe uma função muito importante no YouTube que é o tempo de exibição. Quando você tem um tempo de exibição, tem uma retenção muito grande no seu vídeo, o YouTube começa a divulgar ele para mais pessoas. O YouTube gosta dessa função, como todas as outras funções que tem, mas ele prioriza mais essa por conta que você consegue deixar o público mais tempo na plataforma dele. Ou seja, quanto mais pessoas ficam no YouTube, melhor o YouTube, ganha dinheiro e melhor também para a plataforma crescer. Então por isso que eu falo para vocês que o tempo de exibição é muito importante. Existem alguns parâmetros que dá pra gente seguir para poder fazer com que nós tenhamos um tempo de exibição muito alto, o que eu vou falar para vocês nesse vídeo aqui. A ideia de conteúdo, galera, é muito fundamental, porque sem a ideia de conteúdo não temos títulos, não temos roteiro, não temos thumbnail, não temos absolutamente nada sem ela. Então por isso que antes de você fazer tudo, você tem que pensar em uma ideia de conteúdo. E para fazer isso é bem simples, você pode se inspirar em outros canais, se você não tem aquela criatividade enorme, né? No meu caso antes, eu não tinha muitas ideias, mas eu fui aperfeiçoando, ia se inspirando em outros canais, até eu conseguir arrumar as minhas próprias ideias. Depois de nós achar uma ideia boa, tá na hora de começar a pensar em um roteiro, principalmente na CTA. Já que estamos falando de deixar as pessoas mais tempo aqui nos nossos canais, né, nos nossos vídeos, a CTA é muito importante nesses casos. Por quê? A CTA é basicamente call to action ou uma chamada para ação. Aqui no YouTube, principalmente, nós vamos usar para interligar as pessoas desse vídeo principal para o outro vídeo, para fazer as pessoas ficarem no seu canal por mais tempo. Então, por isso que o roteiro vai ser muito fundamental, principalmente ali na CTA que eu falei para vocês, que é o finalzinho do roteiro, né? Vamos supor que eu vou fazer um vídeo de como crescer um canal de games. Então, no finalzinho desse vídeo, eu vou lançar as pessoas para um próximo vídeo, que eu vou basicamente falar: se você gostou desse vídeo, clica nesse outro vídeo aqui que eu vou ensinar vocês a fazer a thumbnail para canais de games, entendeu? Então é basicamente pegar um contexto do seu primeiro vídeo e abordar em outro vídeo, para as pessoas que já estão aqui pegar o embalo para assistir o próximo vídeo. Outra dica fundamental também para você aumentar sua retenção é fazer playlists, galera, porque quando você tem playlist é basicamente uma maratona, entendeu? É uma maratona, a pessoa vai vendo ali, já reproduz outro, reproduz outro, reproduz outro, reproduz outro, então vai indo assim. E é claro, tem que ter uma CTA muito boa. Isso aqui serve para qualquer canal, só basta você aperfeiçoar para o seu tipo de nicho. Bom, agora tá na hora de fazer as pessoas clicarem no nosso vídeo. Para isso eu mostrei que fazer o título e a thumbnail bem elaborada. Como assim bem elaborada? Não tô falando de bem elaborada no sentido de, colocar muitos detalhes, pensar muito. Não, a thumbnail tem que ser como? A thumbnail tem que ser limpa, não precisa exagerar muito nos elementos na tela, títulos e etc, né? Ela tem que ser limpa e chamativa e clicável, ela tem que passar a emoção do seu vídeo, entendeu? Muitos youtubers fazem isso e dá muito certo. Galera, tem muita gente que fala que thumbnail é muito mais importante que um título. Eu discordo um pouco disso, porque vamos supor que a maioria dos seus telespectadores são de celulares, né? Por exemplo aqui, peguei meu celular. Deixa eu abrir o YouTube para mostrar para vocês na prática isso. Basicamente o que acontece? Quando você entra no YouTube pelo celular, as pessoas ficam basicamente 5 segundos olhando para o seu thumbnail antes de começar o vídeo. Então a thumbnail vai ser mais para prender a atenção da pessoa no início, aí depois o título vai fazer todo o resto, né? Vamos entrar no YouTube. O que acontece aqui, tem a primeira thumbnail, já começou. É muito rápido, galera, é muito rápido. Tipo, é 5 segundos só e o vídeo já começa. Então a thumbnail vai ser para prender a pessoa ali nos primeiros 5 segundos, aí depois tem um título que é pra instigar a ideia do conteúdo, então, né? Então por isso que eu falo pra vocês, é bom vocês estudarem basicamente o seu analítico do YouTube, porque você consegue ver de onde vem a maioria do seu público, mas geralmente é do celular, né? O meu é 50% de pessoas no celular, então a thumbnail que eu tenho que fazer é uma thumbnail que prenda a pessoa, só pra ela ter tempo de ler o título e entender qual que é a ideia que eu quero passar naquele vídeo, entendeu? O resto de SEO, né, temos descrições, tags, é muito interessante vocês também colocarem comentários, né? A edição de vídeo, galera, é muito relativa. Se você sabe editar vídeo, edita seu vídeo muito bem. Se você não sabe editar seu vídeo, cara, coloca pelo menos corte, trilhas sonoras, tudo para não deixar aquele vídeo tão monótono e seco. Até porque não vai achando que você fazer um vídeo simples, só gravando aqui seu rosto e sem edição nenhuma, vai dar certo. Existem alguns nichos específicos que isso dá certo, mas tem alguns nichos que não dá certo. Então por isso que é muito relativo crescer no YouTube. Cada coisa funciona para cada nicho. É o mesmo sentido, mas você tem que moldar para o seu nicho, entendeu? Não sei se vocês entenderam o que eu falar, mas cada nicho é único. A edição de vídeo que funciona no meu canal pode não funcionar no seu canal. Entendeu como funciona crescendo as plataformas, as estratégias? E isso, o que tem a ver isso tudo com a retenção do público? Porque aqui você tem um conglomerado de situações que vão te ajudar a ter uma retenção boa, principalmente na ideia e no roteiro que eu falei pra vocês, né? Porque se vocês têm um assunto bom e sabem falar de um jeito certo, as pessoas vão engajar muito, vão assistir muito seu conteúdo e vai
aí tem uma retenção muito alta. O YouTube gosta de retenção, né? Porque, ó, gosta de dinheirinho, né? Tem os outros fatores, né? De nicho, né? As outras coisas, mas que eu já falei aqui no meu canal. Então fique à vontade a consumir esse conteúdo. Espero que você goste. Então esse vídeo parece gostado, deixa o like, se inscreva no canal e peace. Se eu estiver olhando pra cá, é porque eu tô me vendo aqui, né? No OBS, né? Então às vezes eu olho pra cá, que é pra câmera, às vezes eu olho pra cá pra me ver como que eu tô, se tô certo no enquadramento, né? Aqui, mas enfim, tchau.